Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula sobre termodinâmica básica, termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, e agora trataremos da demonstração do teorema de Carnot, recordando que o teorema de Carnot, destacando que o teorema de Carnot é expresso em termos de dois enunciados, ambos estão aqui e tentaremos fazer a demonstração. Muito bem, então inicialmente nós vamos considerar vamos tentar analisar aqui uma fonte, vamos considerar uma fonte quente com temperatura T1 e uma fonte fria com temperatura T2. Aqui a máquina térmica, vamos considerar uma máquina térmica. Como nós escreveríamos uma máquina térmica qualquer. E essa máquina térmica qualquer, aqui nós precisamos considerar a quantidade de calor Q1, quantidade de calor Q2, sabendo que T1 é maior do que T2, e nós temos a realização. Vamos melhor organizar, vamos considerar Q1 sobre índice linha, Q2 sobre índice linha, a fonte quente é com temperatura T1, a fonte fria com temperatura T2, e então nós temos a realização de trabalho. Essa realização de trabalho, vamos considerar trabalho de uma máquina térmica qualquer. Máquina térmica qualquer. Muito bem, então o trabalho realizado por essa máquina térmica qualquer, aqui nós temos proveniente da energia térmica concedida pela fonte quente. A fonte quente transmite, transfere, concede, fornece energia térmica, quantidade de calor, Q1 sobre índice linha, e essa máquina térmica qualquer perde uma quantidade de calor, Q2 sobre índice linha, para a fonte fria, e também realiza um determinado trabalho, aqui indicado o trabalho da máquina térmica qualquer. Inicialmente. Agora nós vamos também desenhar aqui uma máquina térmica. Vamos construir também considerando as mesmas fontes, a fonte quente. Essa fonte quente é exatamente esta fonte quente com temperatura T1. Aqui nós temos uma máquina térmica de Carnot, e uma fonte fria com temperatura T2, onde T1 é maior do que T2. Aqui Q1 e Q2. E nós temos também a realização de um trabalho realizado pela máquina térmica de Carnot. Muito bem. Em geral, o que se tem do ponto de vista laboratorial, experimental, no contexto inclusive da indústria, é de que o trabalho realizado pela máquina térmica de Carnot é diferente do trabalho, da quantidade de trabalho realizado pela máquina térmica qualquer, considerando que ambas estão submetidas à mesma fonte quente, ao mesmo par, fonte quente e fonte fria. Muito bem.
A questão é que é possível, né? É possível do ponto de vista laboratorial, do ponto de vista da construção industrial, é possível, como diríamos, é possível ajustar os ciclos das máquinas, da máquina térmica qualquer em relação à máquina térmica de Carnot, de modo que nós podemos escrever a seguinte expressão. Como nós poderíamos escrever? Poderíamos assim, escrever trabalho realizado pela máquina térmica de Carnot dividido pelo trabalho realizado pela máquina térmica qualquer. Isso pode ser igual a M dividido por N, ou então nós podemos escolher N de Carnot, N da máquina térmica de Carnot e N da máquina térmica qualquer. E o que é esse N? Vamos tentar escrever. Esse N da máquina térmica de Carnot é o número de ciclos da máquina térmica de Carnot, e aqui NMT é exatamente o número de ciclos da máquina térmica qualquer. De modo que a divisão do trabalho gerado pela máquina térmica de Carnot dividido pelo trabalho gerado pela máquina térmica qualquer pode ser ajustada de modo que isso é igual ao número de ciclos gerados pela máquina térmica de Carnot dividido pelo número de ciclos gerados pela máquina térmica qualquer. E assim nós podemos escrever e então podemos escrever de outra maneira, assim. Vamos escrever assim. Uma vez que o trabalho da máquina térmica de Carnot é diferente do trabalho da máquina térmica qualquer, nós podemos laboratorialmente ajustar, ou seja, considerar um determinado número de ciclos da máquina térmica de Carnot que multiplicado pelo trabalho seja igual a um outro número de ciclos da máquina térmica qualquer multiplicado pelo trabalho realizado pela máquina térmica qualquer. Isso pode ser ajustado laboratorialmente. Então aqui nós temos número de ciclos da máquina térmica de Carnot multiplicado pelo trabalho gerado pela máquina térmica de Carnot. Isso pode ser aproximadamente igual ao número de ciclos da máquina térmica qualquer multiplicado pelo trabalho gerado pela máquina térmica qualquer. Isso pode ser gerado em boa aproximação. Pode ser que não seja exatamente essa relação, mas é possível ajustar o número de ciclos para que em algum limite encontremos essa igualdade. Então é possível, se supusermos aqui que 10 ciclos
que sejam necessários 10 ciclos de operação da máquina térmica qualquer para gerar algo equivalente, não sei, aqui aproximadamente 3 ciclos, 4 ciclos do trabalho, 3 ou 4 ciclos da máquina térmica de Carnot. Então, é nesse sentido, de modo que laboratorialmente isso é testado, experimentalmente, de modo a encontrar um limite em que possamos construir essa igualdade, em algum limite em que haja um número específico de ciclos da máquina térmica de Carnot relacionado aí, especialmente com o número de ciclos da máquina térmica qualquer, de modo a gerar essa igualdade. Esse número, vale recordar que esse número de ciclos da máquina térmica de Carnot ele pertence aos inteiros positivos e diferente de zero, certo? Ou seja, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, esse número da máquina térmica de Carnot, número de ciclos da máquina térmica de Carnot pertence aos números naturais menos o zero, certo? Do mesmo modo, vamos escrever nós podemos escrever aqui o número de ciclos da máquina térmica qualquer pertence aos inteiros menos um zero positivo, e portanto o número de ciclos da máquina térmica qualquer pode ser escrito como pertencente aos números naturais menos o zero. Muito bem, vamos continuar. Certo, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.